Então, vamos lá. Fala esse jogo aí, por favor. Vamos lá. Começando com esse jogo e um panorama do que tá acontecendo com o Santos. Isso, boa. Eu queria trazer essa informação Traga. simples. Quem dera se fosse só o Vojvoda o problema. Porque eu acho que tá se encaminhando pro fim do ciclo do Vojvoda. E a qualquer mas momento... já? eu acho que eles vão demitir ele. Porque é testa de ferro. Todo técnico em Santos vai ser testa de ferro. E eu queria muito dizer que... o É o Vojvoda seu palpite seria... no bolão? O É o próximo? palpite pro bolão, eu acho que ele deve Tá estar bom. de próxima, ele já deve estar na fila do desemprego, a fila do INSS, que eu acho que é uma pena, porque pra mim é um dos melhores técnicos que passaram, Eu também mas... acho. E no infe- mercado acho que não tem Não, muita mas coisa aí, melhor, não. aí o que me pega é, eu gosto muito do Robert, jogador do Santos, foi muito importante pra nossa história, mas o Robert vai lá e twitta. O Robert agora tá na Cazé TV, então ele tem uma posição na mídia, e ele vai lá e fala que, eu acho que o Vojvoda deveria ir embora e a gente deveria contratar o Cuca. Então, assim, é muito difícil isso, porque acho que a gente continua sempre naquele ciclo do... Os mesmos caras, Os né? mesmos caras de sempre, e eu acho que aí tá o principal erro do Santos, porque... O Marcelo Teixeira, quando ele foi presidente do Santos nos anos 2000, a torcida do Santos acaba lembrando muito de 2002, né? Por conta da geração, dos meninos da Vila, que o Leão trouxe e tudo. E a gente foi campeão de 2 brasileiros naquele momento. Mas as pessoas não lembram que antes dos meninos da Vila, os meninos da Vila foi a última cartada, foi a última chance de ter algum êxito ali, porque o Marcelo Teixeira só contratou jogador velho pro Santos. Edmundo, Oséias, todos esses caras muito velhos na época, então só refugo. E é o que ele é um modus operandi dele, porque assim que os meninos da Vila saem, Diego, Robinho, todos eles saem em 2004, acontece a mesma coisa. Ele vai lá e contrata mais uma vez um monte de jogador velho, e aí a gente quase é rebaixado em 2008, 2009 tem um ano muito ruim. Mas ele trouxe só menino da Vila. Gabigol, Neymar. Aí, ó. Mas o que eu tenho é, ele, em 2023 agora, ele é eleito. Em 2024, ele só traz jogadores muito velhos pra jogar a Série B. E aí o Santos sobe, né? Porque são jogadores experientes. Então a gente teve Juliano, Gil, esses caras que foram importantes. Juliano William foi Bigode. bem mesmo? Foi bem na Série Na B, Série foi B, bem. né? E aí, em 2025, a gente Mas, acha que desculpa, o panorama vai mudar, mas não muda. Quando o Santos volta, o Juliano já sai? Ele Sai. não permanece? Não Por permanece. quê? É um bom jogador. Mas ele não conseguia jogar mais muitos jogos. Tá, Ele não conseguia entendi. ter É isso sequência mesmo. nenhuma, Aham, porque ele aham. tem o joelho ferrado, né? Então... A gente chamava ele de Gogo Boy da Fiel. É isso aí. E fez um gol na final da Copa do Brasil contra o contra o Flamengo, Flamengo, né? Levou pros pênaltis. Então, mas aí o que acontece? O Santos entra nessa sequência, nesse martírio. E aí, em 2025, o Santos tem uma grande cartada pra entrar no século XXI. O quê? Contratar o Alexandre Mitos. Bom gestor. Bom gestor de futebol. Eu quero falar um negócio pro Alexandre Matos. Alexandre Matos, Calma. eu vou te dizer um negócio. Primeiro que toda gestão de futebol e toda essa historinha de gestão de futebol e Conafute e Confederação de Futebol, não sei o quê, isso aí é tudo uma besteirada. Não existe gestão de futebol sendo estudada no Brasil. Eu sou mestranda e eu posso falar isso. Não existe... Autoridade. Vou dar carteirada aqui. Toma. Não existem bons estudos de futebol aqui sendo feitos no Brasil. Os profissionais de futebol brasileiros são muito ruins, tanto que o Flamengo tem que buscar lá fora. Entendeu? Então, e o Flamengo não queria perder. Não queria perder porque sabe que aqui, internamente, é muito difícil. Alexandre Matos é um péssimo profissional. E, infelizmente, o Santos é sempre o último a ficar sabendo, né? Porque era muito fácil. O torcedor do Cruzeiro sabe quem o Alexandre Matos é. O torcedor do Atlético Paranaense sabe, o do Galo sabe. Palmeiras. E o do Vasco sabe também. Então ele também é um outro cara que tá colhendo frutos de uma gestão passada de 2015, né? No Palmeiras. No caso do Palmeiras, ele traz um pacotão e, tipo, meia dúzia dá É muito isso. Ele traz o certo. Borja. E aí a galera esquece. Mas tem o o outro Borja. lado que é uma desgraça. E né? aí, o que ele faz, o modus operandi do Alexandre Matos é, basicamente, eu sempre tentar trazer os mesmos caras, todas as vezes, em qualquer clube que eu esteja, então é minha panelinha, e a panelinha é sempre de péssimos jogadores, quem dera a sua panela fosse de bons jogadores, Sempre paga bem e mais. pagar muito mais alto, entendeu? Então a brincadeira é, se o Paquetá, vamos emprestar o Paquetá, o Santos vai lá e oferece milhões pra ele, são milhões que a gente não consegue pagar. Então só pra gente entender quais são as contratações que tem nesse bolo aí, é o Zé Rafael, que claramente já não quer mais jogar. O Zé Não Rafael quer. Eu foi que falei pra estar de férias no Santos. dois gols que sai pro São Paulo são 2 gols que o Zé Rafael perde. Então ele não quer mais jogar. O Mike que entra em campo e é vergonhoso. É ridículo o que é o Mike em campo. E o Mike tá ganhando 1 milha. Então, assim, todo mundo tá vindo ganhando mais. Aí vem o Rony. É segredo pra alguém que o Rony... É segredo pra alguém que o Rony vai meter uma bicicleta de fora da área? Com o time perdendo de 2-0?
Não, É segredo pra alguém quase isso? foi gol, pô. Por que o Santos é sempre o último a saber? Mandei. Alguém aqui não sabia? A torcida sabe. O que eu quero dizer é, eu tava até contando pros meninos antes. O torcedor do Santos é um dos torcedores que mais manja de tática e... Porque o time é uma merda. O torcedor é sempre obrigado, é sempre exposto a pensar mais sobre futebol. E o torcedor santista, desde a negociação do Rony, era não. E aí vem o Rony, entendeu? Pode ser que jogue bem, né? Porque... Não, vai jogar melhor que o... Não, correr ele vai, pô, mas não é que nem o Zé Rafael. O problema é que ele vai errar 10 gols, vai fazer 2. É isso. O Lautaro erra os 10, então tá tudo bem. Exatamente Vamos isso. ver o torcedor, a voz Pra do ilustrar, torcedor. pra Vai ilustrar, exato, esse camarada tá perfeito, falando, pra vamos ver. ver o Rony, nesse exato lance do Dá uma Rony. esperança pra gente aí. Ah, esse é muito bom. Dá uma esperança pra gente aí. Calma, Rony. Calma. Não! Puta que pariu, Rony! Caralho! E eu entendo Você esse acha que esse sentimento. torcedor queria que o Rony viesse? Caralho, Esse cara. Caralho, Esse cara já sabia o que o Rony ia fazer. Saudades do E Guilherme. você quer cara. uma bicicleta? E aí o que tem pra dizer é, o time de hoje é muito pior que o time do ano passado. E é um time que lutou acho contra o pior rebaixamento. Eu Entendeu? acho E aí a gente tem que... É obrigado a ouvir o Alexandre Matos e o senhor Marcelo ninguém Teixeira saiu, né? falando que é um time bom, é um time competitivo. Ninguém saiu também, né? Exato, e a única contratação do Santos nesse ano é o Gabriel Menino e o Rony. São as duas únicas contratações. Bom saber. Gabriel Menino é um... Cara, Ótimo, pô. Você vai ver. O Entendeu? problema dele não é que ele é ruim. Não, o Gabigol é que ele também, não né, corre, pô. Não, mas o Gabigol, ele Ele não quer, escolheu pô. vir pro Santos. Sim. Não Tá. foi uma contratação. Beleza. Ele escolheu, não tem Não, e o Santos só paga 1 milhão. Inclu- O Cruzeiro paga 2 ainda. Não, e então o Santos é um time que tava precisando de reforços, não contrata ninguém, e a gente é obrigado a ficar ouvindo Marcelo Teixeira e Alexandre Matos falar o que quiserem sobre futebol. E vocês não sabem nada de futebol. Isso que é muito assombroso. É entender que qualquer torcedor numa bancada sabe muito mais do que o Marcelo Teixeira de futebol. Marcelo Teixeira, por que você é presidente do Santos? Eu queria só entender. Por que é presidente do Santos? Assumiu o Santos no pior momento da nossa vida, da nossa história em 2023 e frequentemente tenta nos levar pra lá de novo. Eu quero entender por quê. Por que você é presidente do Santos? Só serve pra ser playground do Marcelinho? É só isso? O seu filho? Eu quero entender exatamente isso. Por que o Marcelo Teixeira tá pensando pro Santos e o que o Alexandre Matos está pensando pro Santos sobre futebol? Eu queria só entender isso. E aí o que é engraçado é, a água vai bater na bunda agora, vão tentar demitir vão demitir o Vojvoda e vão pro mercado fazer qualquer tipo de contratação, assim como fez no meio do ano passado. E nessa brincadeira contratou o Cabadeiro, o Bilal, Peraí, porra, aí você tá falando sério, aí você me Adonis quebra, pô. Adonis Frias e Alexis Duarte. Quantas vezes o Bilal entrou? Acho que jogou, o Bilal entrou uma vez só. Só Aí entrou é foda. por 10 minutos. Não deu, não é jogador de futebol. não, 10 mas aí minutos. é grosso, Sim, não é grosso. 10 minutos. Tá bom, pô. Mas Bilal, aí 10 não minutos? tancou, não Tá bom. tancou, não voltou mais. Voltou mais? Esse é Faroeste Caboclo agora? Pera aí. Volta Vai, o medo, vai então, lá, né? vai lá. Não, pelo amor de Deus. Ah, não? Não. Não, só pra, né? Então... Tem certeza? E aí, o que eu queria falar sobre o Vojvoda? Vai. Não dá pra isentar o Vojvoda de críticas, porque eu entendo que o elenco é limitado, o elenco é muito ruim mesmo. Então, assim, quando você olha pro seu banco, você tem o Lautaro. É muito complicado. Miguel. Mas é engraçado que o Miguelito, que é um reserva do América Mineiro, não serviu pro América Mineiro, volta pro Santos. Não, você viu. É um bom jogador em comparação aos outros jogadores que a gente tem. Jogador de seleção É. boliviana, Só pô. que o que eu acho o Vojvoda, ele tá numa posição... Era pra ser Entendi. argumento essa Eu porra? não entendi. Camisa dessa seleção da Bolívia, pô. Não entendi. Não, peraí. Ué, foi seleção da Bolívia. Fez gol no pô. Brasil, ganhou do Brasil. Caralho. Fez o gol no Ele fez Brasil. o gol 1 a Santos é 0 maior que a Bolívia. seleção da Bolívia, cara. Ah, isso aí é óbvio. Peraí, velho. Não é e maior, porque a mentir. altitude da Bolívia é bem mais alta que de Santos. Ah, gente. Mas o Vojvoda, ele tá numa posição que ele não pode errar. É um Cagada, elenco tão hein? curto que não pode errar. Então, por exemplo, o Barreal entra centralizado no jogo, sendo que o Barreal nunca performou um único jogo bem no centro. E o Roleiser pela ponta, que também não Esse joga performa bola. nada. Esse é Tá bom de jogando bola, nada. vai. Mas Tá é que tá jogando numa nada. fase horrível, né? Não tá É jogando foda. nada. Mas aí, olha Os pro lado, poucos não tem bons nada, que pô. o Não tá jogando. Santos tem estão numa fase Não. horrível. Não tá Ele jogando péssimo, nada. Ele tá péssimo. Tá jogando- Mas você se... mandaria ele Manda embora, manda pro Galo. Não Eu mandaria, acho que é um das- não mandaria Manda pro embora. Galo, manda não, pro Galo. Ah, só que ele tá sendo infectado pelo vírus. Não, ele é Não, ruim. mas é porque, por exemplo, ele jogou no lugar errado. Ele tem jogado no lugar errado. Quando ele joga na ponta, ele tá no lugar errado. Ele joga melhor centralizado. Claro, E o Barreal é um cara que não funciona no meio. Por que o Vojvoda erra? Coisa simples. Aí agora,
passado tudo isso, eu entendo o que ele tentou fazer assim que o Gabriel Menino é expulso, porque ele tenta jogar mais pelo meio, então ele coloca o Rony pra correr e tentar sobrar alguma coisa, mas de fato isso não funciona. E aí no segundo tempo, quando ele coloca o Escobar de ponta num lado e o Lautaro de ponta no outro, aí ele tá de palhaçada, entendeu? Então assim, tem como não criticar? Tem como não Mas aí criticar? quem que você queria de ponta? Tem que contratar. Ah, então, mas ele não tem. Então, o Lautaro é grosso, é duro, tem que deixar ele Mas na área aí- lá e ver se bate nele. Tudo bem, eu concordo com você, mas meu ponto é quem que vai ser. Mas o que a gente tem... Vai acabar de Mas é por isso que eu tô dizendo que o problema não é, o principal não é ele. eu sei. Infelizmente, ele vai ser o testa de Omar. ferro, ele vai ser Não, eu tô demitido concordando com e vão, você, vão procurar um Cuca no mercado Mas é fazer assim, mais uma coisa Vai nos ser anos ou, 2000. vou te Cuca falar loucura. quem vai ser. Cuca Não, loucura. vai Cuca ser loucura. ou o Cuca ou o Renato Gaúcho. Eu aposto Eu que iria você- de Renato não Renato vem pra Gaúcho. Santos. Porque Não, tem mas tem praia. praia. Ele não quer, mas ele não quer. Tem praia. Pra essa bagunceira aí, não vai, eu não acho vai, que Então ele vai o também Cuca, não tem. O vai ser o Renato gosta de Cuca. vida Não mansa. vai. Vai E ser é verdade. Roger Machado e Mas, Lambrindês. ô Maro, ó. Nossa. Ou se o Diniz já tiver caído no Vasco, o Diniz. Não, o Diniz não volta pro Santos. Papaiva. Não volta. Nossa, jogou pro muito. seu bem, espero que não. Porque é assinar o rebaixamento. Papai Imagina, é bom imagina também. essa zaga do Santos com a saída de bola Ia ser do muito Diniz. foda, pô. Gênio. Nossa Meu senhora! Não, mas amigo do falta, céu. falta alguém pra dar confiança pra esse jogador. Mas, Omar, eu acho que o Corinthians, por exemplo, que também tá numa pindaíba lascada, tá fazendo boas movimentações de Ótimo, é contratação. perfeito. Entendeu? Não, e Acho que gasta pode menos do seguir que o esse- Santos. esse o Galo caminho. também Gasta merece. menos do que o Santos. O Santos, o Alexandre Gastos, um péssimo profissional que não entende porra nenhuma de futebol, não sabe contratar. Isso é real.